mas vamos reiniciando, não é isso, Humberto? Sem dúvida. Podemos? Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma pergunta para você, que está no chat. Humberto, você nos falou sobre a solidão que nós demos a Jesus e temos dado a Jesus. Segundo entendi, você mantém essa percepção, né, de que nós, até hoje, estamos nos mantendo afastados de Jesus e, portanto, mantendo Jesus em solidão. Em termos práticos, que comportamentos deve a criatura humana ter hoje, dias de Jesus, deve a criatura humana ter hoje para dirimir tal solidão? Em primeiro lugar, pessoais que nos identifiquem mais com o Mestre Jesus, em primeiro lugar, pois, o esforço de amá-lo, porque não conhecemos força maior para aproximar duas criaturas do que o amor. Essa experiência eu tive durante os mais de 30 anos de sala de aula, em todos os níveis, sobretudo nos níveis superiores, na universidade, quando, na nossa realidade do dia a dia, havia professores aceitos e professores não aceitos. Mas o critério de julgamento dos alunos nem sempre é um critério que se baseie em quesitos de qualidade. Muitas vezes, uma pessoa se indispõe com o mestre porque não entende a matéria, ou se indispõe com a matéria porque não entende o mestre. E era preciso apenas que houvesse um esforço de aproximação, um esforço a partir do qual houvesse uma primeira palavra, um primeiro gesto, um primeiro reconhecimento do esforço, da doação, das dificuldades pessoais do professor e também do aluno. Quando os dois se aproximam, se o senhor apertar aí, vai desligar. Não apertar, não. Quando o aluno começa a gostar do professor, compreender como pessoa, então, muitas vezes, ele realmente descobre a sua afinidade com aquela disciplina e termina realmente mais tarde com saudade do professor. Então, a forma que nós temos é exatamente exercitar o nosso amor por Jesus, a partir, logicamente, do conhecimento ou do reconhecimento de tudo quanto ele representa para o homem. As igrejas tradicionais, de certa forma, fizeram a sua parte nesta ideia. A ideia, muitas vezes, de fazer representar o Mestre Jesus, a própria figura de Deus, ou dos ritos, ou das chamadas relíquias da igreja, criavam uma espécie de objeto de amor. E para as crianças espirituais há de ter
realmente sido importante naquele momento. Mas para o homem do século XXI, somente o Espiritismo tem o condão de criar em nós o espírito religioso de que precisamos para compreender bem a vida e, por consequência, aprendermos a expressar a vida sem agredi-la, mas até procurando engrandecê-la através de atos que possam nos identificar como verdadeiros trabalhadores do bem, ou pessoas propositadas a fazer o bem. O primeiro passo é amar. Tem um segundo? Opa, tem um segundo? Tem. O segundo é consolidar esse amor através de uma coisa que é tão pouco perceptível nestes momentos de nossa história, que é a coerência. Coerência. Essa história de você ser coerente com seus valores, coerente com as suas ideias. Não é esta a verdade de Jesus? Onde está a verdade de Jesus? Na visão extraordinariamente bela de Emmanuel. O caminho está na manjedoura. A verdade está na exemplaridade de Jesus, na exemplificação de Jesus. Porque exemplificar para o bem é criar o bem. Muitas vocações são despertadas pelo exemplo daqueles que realmente têm um compromisso com o bem. Para nós, não faz falta nenhuma o herói que não está no panteão representando Jesus, porque ele não tem espaço ali. Para nós não fazem falta os dados corriqueiros da história, procurando documentos em Flávio Josefo ou em algum outro cronista do tempo, porque realmente os passos de Jesus são muito melhor definidos pelo exemplo que ele foi capaz de deixar. A grande condição de semeador é este exemplo que faz com que Jesus tenha tido os seus seguidores. O apostolado de Jesus não se reduziu às 12 figuras históricas e, mais tarde, a assimilação de um Bezerra de Menezes, de um 13º apóstolo, ou de quem mais possa ter tido esta possibilidade de representar o 13º apóstolo. Jesus tem contado com um apostolado ao longo dos anos. E nós espíritas temos exatamente uma obra que documenta isso. Na hora de codificar o espiritismo, quem é que está presente? Figuras bastante conhecidas da história do cristianismo. Inclusive, figuras evangélicas, como Paulo de Tarso. É ele que volta para emoldurar as páginas do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo.
inclusive dando corpo à proposta de que fora da caridade não há salvação. De sorte que as sementes que são jogadas, espalhadas por Jesus durante aquele espaço de tempo, por exemplo, sementes que caíram no terreno divinal multiplicador de todos os tempos. Onde quer que esteja uma pessoa comprometida com a justiça, aí estará uma marca do Cristo a identificar como um discípulo aquele cidadão. Nem precisamos de esforços para identificar fulano, reencarnação de cicrano, porque isto aí, como não temos uma documentação comprobatória, poderia ser, vamos dizer, uma crônica, uma fantasia. É bastante que nós identifiquemos a pessoa capaz do ato humilde, a pessoa capaz do ato corajoso de enfrentar os grandes insultos com o silêncio. Que silêncio maravilhoso Jesus impôs ao governador Pôncio Pilatos, quando jogando com um charme canhestro a sua túnica, ele pergunta a Jesus o que é a verdade. Silêncio do mestre é um silêncio que fala muito a todos nós. E onde quer que haja uma pessoa capaz de, em nome da verdade, em nome da justiça, em nome do amor, sacrificar-se através do silêncio. Nada diz, nada adianta, exatamente para não correr o risco, inclusive, de ofender, porque os vaidosos se ofendem com muita facilidade, nós sabemos disso. Onde está aquele que pratica essa forma de silêncio? Não para destituir-se de suas missões, demitir-se de suas obrigações, mas para ser coerente com aquilo que representa. Onde estiver uma figura desse tipo, estará um apóstolo de Jesus. Por isso que nós podemos dizer, corroborando o ensinamento do próprio Evangelho, onde houver uma semente do bem, haverá uma ceifa, haverá uma colheita efetivamente correspondente à expectativa daquele que semeou. Humberto, você acha que um comportamento de ler trechos do Evangelho e da codificação é um passo importante e efetivo para vencer a solidão que medeia entre nós e o Cristo? Nesse caso, a oração, qual o papel que a oração pode ter para superar esse gap, essa distância de solidão entre o homem e Jesus? Minha querida irmã, a oração é fazer a palavra brotar dos lábios. A palavra latina os oris quer dizer boca. E o que sai de nossa boca perpassa o coração, segundo a percepção do Mestre Jesus. Nós sentimos muita falta
da linguagem, de uma linguagem bem articulada. Como me dói ver o desprezo a que nós relegamos o valor cultural de nossa língua-mãe. Quanto me dói a ausência dessa consciência latina, que não está presente apenas nas chamadas neolatinas, está presente em todas as manifestações do espírito humano. Eu me lembro que nas minhas raras oportunidades de experiência internacional, mesmo estando em cidades cujo idioma não dominava, eu sabia muito bem me localizar exatamente pelos conteúdos gregos e latinos que eu encontro em praticamente todas as línguas europeias, por exemplo. De sorte que esta ausência de conceito do bem cultural de nossa língua é uma das marcas, inclusive, de nossa pobreza, de nosso pauperismo atual. A forma dialetal a que nós reduzimos a língua portuguesa é um crime de lesa majestade. De sorte que prezo por demais a linguagem da literatura espírita. Tive muito trabalho na minha própria casa, no meu evangelho, no lar, em que os filhos achavam muito pomposa a linguagem. Mas eu os fiz sentir que a forma diferente de dizer corria o risco de alterar o recado. Não é somente fruto, a compreensão de um texto não é somente fruto de sua boa compreensão naquele momento. A compreensão de um texto, a melhor interpretação e a melhor forma de converter-se em conhecimento consciente, como quer o Johnny Dewey, é exatamente ele ser versado numa linguagem que seja capaz de ser entendida de longe. Nós que lidamos com o texto, com a literatura científica, nós bem sabemos disso. Tenho certeza absoluta que, em relação a você, minha querida irmã Nádia, isso acontece também. Você conhece um texto mal traduzido até sem conhecer o original daquele texto. Sim ou não? Verdade. 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 Verdade, sem dúvida. Quantas vezes eu digo, não, fulano não pode ter pensado isso. Não foi assim que ele pensou. Um dia desses, falando sobre Jesus, Alegria dos Homens, Jesus, Alegria dos Homens de Bach, disse, não, ele não disse isso. Aí eu fui buscar o texto original. Auf Deutsch, em alemão. Submeti a um sobrinho
torto que eu tenho, casado com uma sobrinha minha, que mora lá na Alemanha, ele é alemão, se me traduza literalmente. Eu não quero nenhuma interpretação, quero literalmente. Aí fiz a minha tradução para colocar no meu texto. Claro, porque aquela tradução que está no folheto, às vezes é uma coisa assim, improvisada, né? Segundo plano. Então, a leitura do versículo bíblico, a leitura, nós temos um estudo de Emmanuel, que fazemos lá no Teresa de Jesus, porque no Teresa de Jesus nós realizamos um esforço de espiritificar a casa espírita. Exatamente porque, ao longo dos anos, foi transformada num abrigo de menores. Imagine o que é isso. E isso fez com que a sua vocação espírita desaparecesse. Até que Teresa de Ávila me convenceu a convencer os meus irmãos do Peixotinho a tomarmos conta da instituição. E a minha primeira ideia foi restaurar a sua condição espírita. E lá, então, nós fazemos um trabalho de espiritificação. Tenho certeza que Teresa de Ávila está muito satisfeita, porque nós estudamos Emmanuel, lemos o versículo e todo o contexto bíblico do versículo, para que as pessoas entendam por dentro. E nós, então, podemos sentir a essencialidade, inclusive das repetições, não é isso? Do polissindetismo de algumas expressões, tá certo? Que tudo isso tem razão de ser. Me lembro agora de uma leitura que fiz recente de um filósofo francês que foi sacerdote, ele apreciando uma coisa interessante. A mudança da língua latina para a língua do lugar nas cerimônias religiosas católicas é uma providência recente. Pois bem, houve certas comunidades que não aceitaram a tradução, sobretudo de determinados valores que estavam impregnados na sua alma. E o padre diz, foi difícil empurrar naquelas pessoas Cordeiro de Deus. Eu disse, não, é Agnus Dei. Agnus Dei é mais do que Cordeiro de Deus. Pronto, respondi a sua pergunta. Ou não? Isso é prece, isso é oração. É oração. Humberto, eu vou pegar carona aí nessa sua abordagem e acho que você vai concordar comigo. Porque você falou sobre a falta de amor à precisão na linguagem em que estão vazados os ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita ou da codificação. Todas as questões que estão no entorno da tarefa de tradução estão aqui também pontuados no seu comentário. O movimento espírita tem o hábito de transcrever frases em toda parte, nos folhetos, em toda parte. E é frequente nós vermos um pensamento de Emmanuel sem aspas, portanto, com alguma participação daquele que transcreve
uma suposta fala de Emmanuel, porque aí, eu estou lembrado mais ou menos de que foi esta palavra, e assim não colocam lá como sendo de autora de Chico Xavier. Se você quiser usar aquela informação, você não tem precisão, você não pode ter confiança em reproduzir aquela frase e muito menos de dizer que ela é de Chico. O próprio Chico disse: eu não sou autor das obras que psicografo. Não é? O Chico, nessa humildade, nesse rigor, que é um rigor do trabalho mediúnico, ao mesmo tempo que traduz e revela um rigor metodológico, até científico, na citação de textos. Você concorda com isso? Eu acho que sim. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Porque, inclusive, a mim não me diminui citar uma frase dando a sua origem. A mim não me diminui. Como também a mim não vamos dizer, engrandece? Engrandece o fato de atribuírem à minha pessoa. Eu, nos meus diálogos com meus filhos, sobretudo numa fase em que a mocidade se revela assim mais egóica, né? Aquela fase em que a criança briga pelo pedaço de bolo de goma. Então, eu repetia muito para eles uma frase que recolhi num livro antigo também. É O Cristianismo do Cristo e Seus Vigários, do Padre Altar. Tradução da Federação Espírita Brasileira. Só os velhos conhecem. Então, o Padre Altar dizia: quem se dá não se esgota, multiplica-se. Eu repeti tanto isso para meus meninos que depois, quando eles perderam a cerimônia comigo, eles diziam: peraí, papai. Quando eu me preparava para dizer a frase, espera aí, papai, deixa eu mudar de posição, porque nessa posição eu já ouvi milhões de vezes. Pois bem, Nádia, muitas das pessoas que já ouviram de mim isso lá no Peixotinho, na Federação, ou em qualquer outro lugar onde eu milite, omitem a claridade da frase. Aí diz: quem dá não se esgota, multiplica-se. Que absurdo! Quem dá não se esgota. Quer dizer, até não tem inteligência nenhuma esta frase. Por quê? Porque não percebe a nuance, não percebe o detalhe do pronome reflexivo. Né? E é por isso que nós não podemos, de jeito nenhum, desprezar esses tesouros da língua. Não podemos. Parece que é o nosso Essa de Queiroz, que dizia: falo vaidosamente mal qualquer idioma que não seja a língua portuguesa. Vaidosamente mal. Tem mesmo a cara de essa, né? Exatamente. Ô, Humberto, nessa questão do uso da língua, do sistema linguístico, etc., você acha que isso afeta também o uso que nós fazemos das palavras quando nós oramos? Ou isso suplanta pela nossa postura diante daquilo que não é visível? Porque, Paulo, aqui nós estamos falando da fé agora, né? Nós falamos do estudo, agora eu gostaria que você falasse sobre a fé e a oração como, digamos assim, instrumentos, mecanismos para a criatura vencer essa distância em que nós situamos Jesus na solidão.
eu vou lhe dar um verso de Paulo Bonfim. Crio e me transformo naquilo que escrevo. Crio e me transformo naquilo que escrevo. Nós não podemos omitir o poder de nossa vontade na hora de nossa prece. É como se nós estivéssemos pedindo com a certeza de que já obtivemos. Porque o perdão divino não é passar panos mornos em nossos erros. É nos doar constantemente. O PER não é o PER é PER, de periferia. Né? É de completude, é de inteireza, é de completamente. Ele doa permanentemente. Você pedir, meu filho, você tem que saber o que está pedindo. E tem que levar aquela força. Quantas vezes você se prepara para orar e as palavras não fluem? Depende tanto. Agora mesmo, na palestra, me fugiu o nome de Herculano Pires. Não é? E isso acontece muito, sobretudo se você tem 85 anos. Você começa realmente, nome próprio, é uma coisa que começa a embaralhar em nossa mente. Depois chega, mas muitas vezes acontece. Não é? E aí aquele conflito entre a ideia do esquecimento e a vontade. A nossa vontade é sempre frágil, então a ideia prevalece. Né? Então isso aí já é para os psicólogos. Mas olhe, minha querida irmã, não há dúvida nenhuma de que nós temos de nos apresentar como espíritos maduros ao nosso Mestre Jesus. A melhor forma de homenageá-lo e pedir desculpas a ele pelas nossas falhas, né? É exatamente esta. A de dizer, pronto, mestre, eu te trago esta petição com os elementos que a transformam em bom direito. Pronto, é o que o bom advogado faz. O bom advogado apresenta a sua demanda à justiça, colocando naquela demanda elementos que vão facultar o seu atendimento. Senão ele não é bom advogado. Então, minha irmã, é isso aí. Nós temos de ter essa, vamos dizer, prestar essa homenagem a Jesus. Temos de ser respeitosos a ele, para não propor que ele promova uma injustiça em nosso benefício. De sorte que orar é realmente um ato de parceria com Deus. Tá? Parceria. É daí que decorre, por exemplo, no desenho dos marianos, o prestígio de Maria Santíssima. Porque quando ela intercede mais pela sua razão suficiente do que pelo prestígio junto ao filho. É verdade. Falando em prece, é claro que nós espíritas não decoramos preces, isso está bem posto, isso deve vir na espontaneidade da vibração do nosso coração,
e pode ser até num pedido, pode ser numa frase, uma prece. Evidentemente, num pensamento só também. Você acha que esta solidão a que nós, digamos assim, quase que condenamos Jesus, não é isso? A palavra não é boa, mas pelo menos aqui nós submetemos Jesus. Impingimos. Impingimos, está melhor. Impingimos a Jesus. Pode vir, ou pode também vir, da dificuldade do homem atual, ainda materializado, ainda precisando tanto de referências de concretude, e, portanto, com dificuldade de lidar ou trabalhar com o não visível. Você acha que essa pode ser uma causa dessa dificuldade humana de vencer essa solidão, esse afastamento de Jesus? Olha, eu não sei se entendi exatamente a natureza da sua... Se você me permite, eu dou um exemplo. Sim. Aquela deslumbrante passagem de Jesus com o centurião, que é uma passagem comovente. Afirmação de fé. Nem em Israel encontrei tão grande fé. Mas ali está posta uma condição ou um estágio evolutivo da criatura na relação com o não material, com a desnecessidade de concretude. O centurião chegou para Jesus e disse, né? Ele não pediu a Jesus, vai até a minha casa, fisicamente até a minha casa, para ver o meu servo e curá-lo. Ele disse, fala ao Lógon e cura o meu servo. Né? Isso revela que o centurião, a despeito da sua formação militar, de toda a sua condição profissional, ele tinha uma postura de confiança, ou de fé, se quisermos usar a palavra, na relação com o que não é visível, mas que existe. Exatamente. A ponto de que Paulo disse que a fé é nós acreditarmos numa coisa que a gente não vê. Não é? Então, não sei se ficou claro agora a minha... Ficou claríssimo, e é exatamente isso, minha querida, é termos a noção exata do que pedimos e a quem pedimos para nos apresentarmos, não como um pedinte, né? Não como aquele carente que continuará carente depois da dádiva, né? Mas aquele carente que vem confiando, quase que confessando as suas falhas e quase que pedindo desculpas, mas reconhecendo realmente as possibilidades, não é, do outro. É isso, é esse tipo de confiança que nós temos de cultivar em nosso Mestre Jesus. É nesse sentido que Paulo diz, tornai-vos confiáveis. É nesse sentido, certo? Porque isso aí realmente chama a atenção do doador, digamos assim. Tá? Quando chega uma figura que quer apenas disputar aquele momento e outra figura que desce do telhado para pousar exatamente onde está a solução do seu problema. Tá? Quer dizer, quando essa figura desce do telhado e diz, olha, seus pecados já estão, né? Porque realmente ele curou. Tua fé te curou, pronto. O reconhecimento de Jesus sobre isso, tirando, inclusive, um mérito que a ele se atribuía,
do milagre, né? E ele diz, vejam, por exemplo, o comportamento, a dignidade que Jesus suscita do cristão. Tudo quanto eu fiz, todos vós podereis fazer. E mais ainda. Né? Veja como Jesus nos trata com uma dignidade realmente extraordinária. Né? E nós, muitas vezes, estamos sem ter a dimensão desses valores todos. Eu acho que o Espiritismo, chamando-nos a atenção, inclusive para o fato de que nós somos espíritos. Tá? O único combate eficaz ao materialismo é a consciência de que nós somos espíritos. Eu tenho uma síntesezinha, que até escrevi lá no livro de Peixotinho, que escrevi sobre Peixotinho. Como é, meu Deus? Ser espírita é saber-se espírito. Ser espírita é saber-se espírito. Pronto. É o seu livro? Tarde. É o livro que eu digo, Materialização do Amor. A materialização que você titulou, né? Vamos aqui dizer para os nossos irmãos o livro, vamos lá. O livro já está em 3ª edição. Eu não me vinculei. Eu editei 2 vezes no Recife. A 3ª vez foi feita pela Comunhão Espírita lá de São Paulo, e em 3ª edição. Né? Eu não me organizei no sistema de distribuição, tanto que ainda hoje eu estou remetendo esse livro para conhecimento das pessoas, porque eu quis fazer um livro eminentemente documental mesmo. Sabe? Sim, eu sei. E então é Materialização do Amor, Vida e Obra de Peixotinho. Na 3ª edição, eu inclusive coloco, logicamente, textos que eu considero essenciais, né? E é esta obra que realmente está um tanto esgotada, digamos assim, mas eu estou atendendo ainda hoje a remessas dos últimos exemplares que ainda estão disponíveis. Isso. E se houver uma dilação do meu prazo de permanência aqui, é provável que eu ainda me arbore a fazer, ou pelo menos a estimular. Eu tenho um amigo que está estimulado a escrever uma nova biografia de Peixotinho. E vou estimulá-lo realmente, porque ele é mais moço do que eu. Tá bom. Tem 84 anos? Não, eu não tenho, não. Ele é da década de 70 ainda. Tá bom. Tem muito chão pela frente. Ô, Humberto, mas eu quero aqui dar meu depoimento. Eu tenho esse livro, A Materialização do Amor, que é um livro primoroso que eu recomendo a todos. Aproveitando que estamos falando Você tem a 3ª edição dele? Não, 3ª não. Eu preciso mandar. Tá bom. Eu preciso mandar para você a 3ª edição, Obrigada. tá certo? Eu vou mandar uns 5 exemplares para você ter aí. Obrigada. Distribuir com algumas pessoas. Obrigada. Mande no meu e-mail o seu endereço residencial. Tá bom. Tá, obrigada, querido. Muito obrigada. E aí você pode. E todos os que quiserem também estejam interessados nesse livro importante sobre mediunidade desse grande médium, dessa referência em mediunidade no Brasil, podem falar aqui com o ICEB, comigo ou com o próprio Humberto. Mas já que estamos no terreno, diga. Não, o que eu quero dizer é o que me mobilizou mais para a produção do livro
foi a revelação do homem, a revelação da pessoa. Eu nunca pensei em encontrar exemplos gritantes de simplicidade, de humildade, de espírito de serviço, de prazer de servir. Puxa vida, olha o puxa vida aí. É isso. É isso. Mas então, já que estamos falando de mediunidade, e claro, com essa referência inequívoca do Peixotinho, você acha que... Como é que você vê a percepção que tem o homem sobre a mediunidade e a sua postura de estar distante de Jesus, a mediunidade, ou a percepção do homem a respeito da efetividade da mediunidade pode trabalhar o homem na direção de começar a vencer a solidão perante Jesus? Eu não posso fugir à ideia de que as igrejas institucionalizadas contribuem para essa deficiência de fé. Sabem a partir de quê? Ou sabe a partir de quê? A partir da escassa compreensão do que representou a ressurreição. Os religiosos tradicionais não acreditam na ressurreição. Ou não foram estimulados a acreditar na ressurreição. Há uma página em Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, lá pelos capítulos 118, 119, em que ele diz, é uma carta de Paulo reverberando ou censurando uma atitude qualquer de uma das igrejas dele, né? Em que haveria seguidores da igreja que não acreditavam na ressurreição. E porque admitiam já que a ressurreição pudesse haver em relação a Jesus especificamente, não ao homem. E Paulo diz com essa clareza, e Emmanuel destaca isso. Se Jesus ressuscita, o homem ressuscita. Foi o homem que ressuscitou. Foi o homem que foi a Emaús, foi o homem que esteve e está, quando é o Espírito, né? Então, essa história de atribuir o ato da ressurreição ou qualquer outra atitude, inclusive na área da mediunidade, ao Espírito Santo, é isto que tira da pessoa comum, como nós somos, não é isso? A confiança de que nós somos médiuns. Olha o valor da afirmação de Kardec, de que todos somos. No meu contato direto, né, com pessoas a quem estou atendendo, no atendimento fraterno e tal, eu sinto felicidade de dizer a uma pessoa: fluidifique a água na sua casa. Por que essa história de confiar somente na água que é fluidificada na casa espírita? Precisa acreditar mais em você, na sua prece. Deus atende.
fluidifique, faça isso, conto a história toda. Eu sinto felicidade. Por exemplo, aquelas pessoas carregando litros de água, né, e coisa e tal. Então, nós atendemos, claro. Temos pessoas de boa vontade que fazem aquilo. Mas desequipar o estudioso do espiritismo ou quem participa de uma atividade espírita, desequipar dessa condição de efluviar a própria água, eu não posso fazer isso. Não posso fazer porque quando a mãe dele, quando ele era criança, ou dela, soprava o machucado da perna depois de uma queda, ela estava dando paz. E eu tenho que dizer isso. Exatamente para não estimular as pessoas a chegar na casa espírita e dizer assim, olha, meu filho está ardendo em febre, o senhor podia passar por lá para dar um passe? Espera aí, senhora. A senhora é a mãe dele. Ninguém tem mais prerrogativa para dar esse passo do que a senhora. Isso aqui é bonito. Isso é espiritismo. Isso é chamar a atenção. Não sou eu que sou espírito, não. Todos nós somos espírito. Tem que despertar isso. Esta é a única forma de se combater o materialismo. Não existe outra forma. E o combate ao materialismo é exatamente a função do Gládio, aquele Gládio do poeta, né? Gládio, para que eu lutasse. O meu Gládio é exatamente para combater o materialismo. E o materialismo se combate com isso, exatamente com isso. Fico feliz quando leio a Adélia Prado, por exemplo, diz assim, olha, nós somos portadores de eternidades. É isso. Eu posso perder essa perspectiva? Não posso. Somos portadores de eternidades. Por quê? Porque as emoções que nós fixamos com alegria ou com a participação profunda de nosso psiquismo são eternidades. É o espírito, né? Então, minha irmã, é isso. O nosso trabalho é grande exatamente porque as pessoas relutam em se conhecer. É mais fácil você eleger um guru. É mais fácil você perguntar ao pastor. É mais fácil. Mas, na medida do possível, nós vamos combatendo devagarinho essas acomodações que disfarçam, né? O próprio espiritismo, a prática espírita, claro, né? Nós não temos uma célula máter nas federações, por exemplo, né? Mas não temos, graças a Deus, um código proibitório, né? Nem um nihil obstat. Não temos, graças a Deus. E não temos o direito de coibir a liberdade das pessoas, mas temos o direito de dizer a cada um que cabe fazer por merecer essa liberdade. Porque senão ela lhe será cortada, infelizmente. Que é exatamente a falta de consciência de fazer valer o seu livre-arbítrio, né? Humberto, eu fiquei aqui monopolizando você, prevalecendo-me até da minha condição aqui, mas eu indago se os companheiros que estão conosco têm alguma pergunta, alguma observação, alguma solicitação para você se colocar diante de algum tema.
podem perguntar, porque o Humberto está aqui, hein? Aproveitem. Podem aproveitar o Humberto. Até explorar, evangelicamente, vocês podem explorar o Humberto. Nádia, eu não vou fazer uma pergunta propriamente. Eu só gostaria de me dirigir ao professor, dizendo, jovem professor, que encanto! Você, quando começa a falar, parece que traz lá aquela alma de jovem, aquela paixão pelo conhecimento, pela cultura, por Jesus, por Kardec. Então, isso é assim, contagiante. Eu me senti totalmente seduzida nesse estudo incrível. Então, obrigada e que essa sua veia apaixonada continue envolvendo muita gente. Muito obrigado, minha irmã. Como é seu nome? É a professora Rosa Martins? Não, Terezinha, aqui do Rio de Janeiro. Terezinha, eu tenho muita afinidade com as Terezas. Trabalho numa casa de Teresa de Jesus. Teresa de Ávila. Pois olha, minha irmã, eu estou com a tela do meu computador aberta aqui para um registro que eu fiz. E aí eu peço até perdão à Nádia, que estavam falando de legitimidade de informações, de citações. Parece-me haver lido isto num livro de Johnny Mace, que é historiador da literatura em língua inglesa. E ele, a pretexto de mencionar obras de uma mesma tendência estética, ele faz referência a umas palavras que ele atribui a Goethe e que eu não vi na obra de Goethe. Lógico que eu sou conhecedor da obra de Goethe, quem me dera, mas o que eu conheço dele, eu não tive a oportunidade ainda de ver onde está essa beleza de pensamento, mas que constitui exatamente essa marca de Cristo que está impressa no nosso DNA em função de nossa genética divina, conforme reconhece o nosso Emmanuel em Vinha de Luz. Então, Johnny Mace, que não tem nada a ver com essa história, é um historiador apenas da literatura. Aliás, parece até que foi esposo de Helen Keller, né? Aquela cega surda-muda extraordinária. Parece que ele foi o esposo dela, o companheiro. Então, Johnny Mace diz, atribuindo a Goethe, veja que frase, não sentes. A frase já está, vamos dizer, adaptada mais ou menos a um estilo assim, de língua portuguesa mesmo. Né? Não sentes em ponto recôndito de vosso ser, que ele apela muito para a palavra mistério, misterioso e tal, né? Aquele conteúdo católico, né? Ele diz, não sentes em ponto recôndito de vosso ser um poder desconhecido, olha o mistério, visível no mistério invisível. O que é isso, meu Deus? O que é isso, meu Deus, né? Vai procurar o que é isso na mente de um homem. Não sentes? Pois bem, no momento que seja somente teu, oferece abrigo a essa emoção e serás tomado de grande, aí diz, alegria, coração, Deus. De verdade, eu não tenho nome para isso. Oh, que pensamento! Quer dizer, se Goethe não disse isso,
deveria ter dito. Cabia perfeitamente. Né? Desculpa aí a minha querida Nátia, que estava realmente fazendo esse empenho, né? Na legitimidade, na referência correta. Mas é isso aí. Esse aí é o tipo da coisa que ele deveria ter dito. Tem plena, vamos dizer, intimidade, né? Plena harmonia, está em plena harmonia com realmente muitas coisas que ele nos diz no registro de suas obras. Mas é isso aí, é essa marca, é o nosso DNA. É isto que nós realmente precisamos que todos busquem, exatamente para que seja mais legítima a nossa participação ou a nossa colaboração como verdadeiros discípulos do Evangelho. Muito obrigado. Obrigado, a Terezinha, né? É mais uma oportunidade para eu endereçar minha gratidão ao Goethe, porque ele acabou de falar sobre o que eu vinha falando, que é o não visível, ou o invisível, evidentemente. Né? Então, mais um motivo da minha gratidão ao Goethe, esse grande Goethe. Né? Exatamente. Olha, a Rosa Maria Martins, que é expositora aqui do ICEB, a nossa especialista em genética, ela é doutorada em genética, ela disse que está muito grata pela sua palestra, viu, Humberto? Cadê você, Rosa? A Rosa está ali. Está dando tchauzinho. É uma ação caridosa que ela faz com esse velho. Não, mas olha, você sabe que ela tem rigor científico, viu? Então, e a espírita não ia dizer alguma coisa incoerente com a verdade. Claro. Eu aí também já estou junto com ela. Eu conheço a obra de uma geneticista, como é o nome dela, meu Deus? É autora de Darwin e Kardec. É uma pessoa lá da Unicamp, Estado do Rio. Meu nome é Lucy. Infelizmente está me fugindo o nome dela, mas uma obra muito interessante. Ela é geneticista também, integrou pelo menos o quadro da Unicamp de Campinas, né? E tem essa obra Kardec e Darwin, ou Darwin e Kardec. Muito interessante. Eu não conheço o livro, não. Mas, enfim, a Dalva está querendo falar? Ela está aparecendo aqui, não? Eu estou querendo agradecer. Diga, Dalva. Querendo agradecer essa magnífica exposição desse nosso querido, posso chamá-lo de querido, professor Humberto. Foi maravilhosa a sua exposição. Que delicadeza, que amor. A partir da apresentação do depoimento inicial que ele deu sobre o Peixotinho, foi emocionante. E todo o resto da palestra. Eu estou muito grata de ouvir essa palestra, adorando e agradecendo a você também, Nádia, por nos proporcionar isso tudo. E a ele, que coisa maravilhosa, que doçura que ele apresenta o saber que ele tem. Muitíssimo obrigada, professor. Humberto, você está aí ou está caído de emoção? Todo velho é chorão. Meu Deus do céu. Mas eu quero saber o seguinte, a Dalva perguntou se pode chamar você de querido. Pelo amor de Deus, isso para mim é motivo de sagrada emoção. Tá bom. Sabermos, irmãos. No início da palestra, eu considerei isso. Puxa vida, você falar a pessoas que coparticipam, né? Que leem pela sua cartilha, é uma coisa muito agradável, muito boa, porque você se enriquece realmente. É muito bom. Então, para mim, foi realmente, tem sido ou está sendo uma experiência muito importante e muito enriquecedora, realmente. Tá?
Para Tem nós outro. Eu selecionei outras joias aqui isso, do pode conhecimento. partilhar conosco, nós vamos Você- adorar. Vocês conhecem o Berto Roden? Ah, que beleza! O Berto Roden é autor. Eu não somente o conheço, como o conheci pessoalmente. Eu assisti a 2 palestras dele. Era muito menino ainda, mas me lembro Onde você assistiu, Roden? aqui, uma no Instituto Espírita João Evangelista, Do Recife? uma obra do Recife aqui, e outra onde eu fiz a minha mocidade espírita, e outra na Casa dos Espíritas de Pernambuco, que foi e ainda é realmente uma instituição de grandes serviços prestados ao espiritismo aqui. Muito bem. Então, o Berto Roden, ele pessoalmente era até quando você vê a poesia de Berto Roden, você pensa em encontrar o quê, meu Deus? O Pequeno Príncipe. Você começa a adorar, não é isso? Aí não, ele se apresenta, ele era graúdo e ele foi bispo da igreja, né? Teólogo, né? Então ele compara Jesus com o sol. Ele é como o sol, a energia formidável da grande estrela equilibra todo um sistema de planetas, ao tempo em que acaricia as pétalas de uma rosa sem crestá-las. O que é que você acha disso? Eu acho isso lindo. Poesia pura, beleza pura. Selecionei isso para dar a vocês também. Assim como a síntese admirável de Emmanuel, numa página que compõe, inclusive, aquela antologia mediúnica do Natal, todos nós conhecemos, né? Sim. Em que ele diz que a manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade e o calvário constituía a vida. Quer dizer, é a vida que exige o cumprimento, exige o sacrifício, exige o testemunho. Você sabe por que a vida exige tudo isso? Porque ela continua a ser professora. Eu digo muito isso aqui aos meus ouvintes, né? Assim, ó, no meu tempo, a professora era professora. Hoje, não. É tia. Tia. Para brincar com minha mulher, que ainda conserva um pouco do sotaque carioca, né? Coitada. 62 anos morando no Recife. Mas a gente convive muito no Rio também. Pois bem, então, a professora hoje é titia, mas há uma professora que continua professora, é a vida. A vida não é titia de ninguém. E sabe por quê? Porque a vida continua a usar a palmatória. A vida continua a usar a palmatória. Essa é que é a verdade. Na minha primeira escola, a escola de Dona Almerinda, quando minha mãe me fez ingressar naquela sala, a escola funcionava na casa dela, que era de frente da nossa casa, e na sala da frente. Então, quando a gente entrava pela porta da frente, estava na sala de aula, que era a sala da casa dela. E no lugar onde, em geral, estava dependurado um crucifixo, havia uma palmatória.
Aí eu sempre disse aos meus amigos, foi a maior aula de pedagogia que eu tive na minha vida, por 5 anos. Nunca ninguém me falou tanto da pedagogia como aquele quadro que me acompanha até hoje, que despertou em mim a ideia de que a educação não é somente um direito, mas é também um dever. E essa coisa você não pode tirar da cabeça de menino nenhum, nem de educando nenhum. E a vida sabe disso. A vida não somente continua a dependurar a palmatória no lugar do crucifixo, mas usa também, quando necessário. Eu acho, Humberto, que você, dizendo que recebeu essa lição de pedagogia, na verdade, eu acho que você teve uma experiência de paudagogia. É isso mesmo. Sempre tem que haver um aguilhão, né? Se não houver aguilhão... Olha só, Humberto, o Altamiro, nosso brilhante professor de Esperanto, que continua aqui sempre conosco, ele também deixou aqui uma manifestação para você. Ele disse: para falar sobre a palestra, só posso dizer, puxa vida, como gostei da palestra. Obrigado, professor, por tanta sensibilidade e um modo tão alegre e firme de passar os seus conceitos. Este é o Altamiro. Beleza, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos. Eu é que agradeço, eu é que agradeço. Altamiro, excelente. Tá aí, né? Tá aí, veja. Onde foi que você comprou essa peruca, meu irmão? Já veio de quando nasci. De fábrica, né? Veio de fábrica? Veio da outra encarnação. Humberto, mas é invejável, não é isso? É invejável. É extraordinário, isso é um charme. Eu tenho um amigo e ele, aos 80 anos, ele era muito alegre, muito feliz na casa espírita, né? E nós fazíamos aquela brincadeira do meu amigo oculto, né? E um dia, brincando naquela coisa do amigo oculto final de ano, ele disse assim: o meu amigo oculto tem uma linda cabeleira. Aí todo mundo... A turma toda olhou para o amigo oculto, né? Amigo que se fez conhecido. Você foi traído pela sua cabeleira, tá bom, não vou falar nisso. Mas é um caso, Bem, a cabeleira também foi cobrada aí na história bíblica. Sim. Olha o Sansão aí, olha o Sansão aí. Exatamente. Tem que ter Humberto, cuidado. nós estamos quase chegando ao final. Eu quero Deixa saber eu ler se você tem outra passagem aí, e depois eu vou fazer uma perguntinha para você. Olha, nós temos o conforto de merecer Bezerra de Menezes, você não acha, não? Que é confortável você ter Bezerra de Menezes. Bezerra tem uma receita de remédio contra a gripe homeopática, que inclusive até hoje é oferecida lá pelo André Luiz, foi o grupo de Peixotinho aí no Rio. Pois bem, então eu dei de chamar aquela fórmula de Bezerrão, com a minha intimidade de convencer. E não é que ele mencionou isso alguma vez, numa reunião aí pelo Rio, disse: é o Bezerrão. Veja que coisa séria, que coisa extraordinária. Agora, a minha alegria em dizer isso
É porque é uma dádiva, realmente, para nós termos Bezerra de Para nós Menezes. todos termos Bezerra. É uma dádiva, tá? Em 2007, eu estive em Portugal e fiz aí umas 25 palestras. E numa das palestras eu chegava à cidade do Porto, maravilhosa cidade do Porto. Linda. Extraordinária, né? Já era de noite e fui convocado para uma reunião, uma palestra. Foi a primeira, eu acho que eu fiz, pelo menos lá no norte de Portugal. Aí eu não sabia onde era, não sabia quem era, e a pessoa que me levou disse, não, é no centro histórico da cidade de Porto, tem aquele casario antigo, né? Aí você sobe uma escada e vem mais outra, e lá em cima, a reunião começava às 9h da noite, para nós aqui já é batendo a madrugada. Aí quando eu chego lá na porta, Centro Espírita Bezerra de Menezes, não dá para não me sentir em casa? Então veja Bezerra o que nos diz lá no Espírito da Verdade. É a velha literatura espírita. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria. Veja que frase. Para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão. Para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra. Para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração. Que negócio, rapaz. Espírito da Verdade, aquela página exordial do Espírito Sim. da Verdade, uma obra que todos nós temos. Não é? Sim. E ele complementa isso em favor de Kardec da seguinte forma. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra. Ele se refere ao Evangelho, né? Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha da letra o Evangelho, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia. Olha a emoção, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inolvidável de Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo. Fora do Cristo, não há solução. Veja que médico vocês cariocas tiveram. Vejam que médico, Ana. Vejam que político, meu Deus do céu. Vejam que político vocês cariocas tiveram. E é por isso que eu digo, minha querida, você não pode... Agora, para você, Nádia, você não pode ler um texto espírita como quem lê uma ata de Assembleia Geral de Sociedade Anônima. Exatamente. Que é a coisa mais... Né? Não mais pode. Mais mecânica, automática. Você acha que pode? Claro que não. Não. Pelo que eu já disse antes, não, é evidente que eu não posso. Não é? Não é? Lê aquilo como quem está lendo uma ata de Assembleia Geral de Sociedade Anônima. Vê lá. Mesmo em nossas reuniões, muitas vezes as pessoas vão ler um texto desses pequenos, grandes livros do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, e todo, né, essa série. O início das reuniões,
uma pessoa No André Luiz decorrido, sem leitura interpretativa. Tá, 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 tá. Aquilo não chega lá. E não irradia para cá. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É o que eu digo, é a solenidade. Deixa eu retomar. Hoje é sábado, então é dia de a gente usar uma palavrinha assim mais, né? É uma solenidade íncita. Íncita. Você tem de se ajeitar na cadeira. Se tiver cabelo, como o nosso irmão aí, ajeitar a cabeleira. Para ler. Porque dizia o nosso Pedro Bloch, né? Que o Rio de Janeiro chamam Pedro Bloch, né? Pedro Bloch, ele dizia que a linguagem é feita para ser encenada. Encenada. Ele era um grande professor de comunicação, de expressão, né? E de fono, né? Ele era um grande fono, né? Fono, Então, a linguagem é feita para isso. Tanto que nós apoiamos as nossas palavras com as mãos, com o gesto, com o gestual todo, que é uma forma de linguagem riquíssima, né? De sorte que, minha querida irmã, que tarde magnífica você me proporcionou. Para nós foi muito boa. E para mim foi tão interessante porque eu vinha muito acumulado assim de alguns problemas, inclusive de saúde e tal, mas virei menino no convívio com vocês. No ICEB. No ICEB, exatamente. Olha, nós estamos praticamente terminando o nosso encontro para te agradecer profundamente, mas eu ainda preciso lhe perguntar o seguinte. Claro que todos nós gostamos, apreciamos, nos sensibilizamos com todas as frases de Jesus e com todas as cenas do Evangelho de Jesus. Mas existe alguma que te fale muito mais particularmente, ou cena, ou frase de Jesus? Aquela em que ele se propõe a compartilhar a unidade de Deus com os seus amigos. Eu acho que a palavra amizade, que em espanhol é amistade, Isso. Tem que ser amistosa, por excelência. Eu achei aquele momento íntimo de Jesus com seus apóstolos flagrado apenas por João. O Evangelho de João é mediúnico da cabeça aos pés, vamos dizer, não é verdade? Aí ele flagra esse momento que é de uma delicadeza profunda, profunda. Puxa, ele é a síntese do Sermão da Montanha, ele é a síntese até do próprio sacrifício de Jesus, né? Durante a caminhada do Calvário, né? E ele é a síntese realmente de tudo mais, quando ele, na intimidade, como se fosse alguma coisa que ele estava compartilhando ali, por estar entre família. Né? Eu acho que nesses momentos ele fala mais ao espírito humano, do modo geral, do que até mesmo estando na exuberância de uma praia, né, de uma montanha, em que realmente ele é corroborado pela natureza, digamos assim. Ali não, é no silêncio, né, entre amigos. É um momento divinal para mim. Realmente é um momento divinal que eu me emociono, eu me emociono. Faz muito bem, faz muito bem.
Olha, Humberto, a Vilma Valdívia está agradecendo, diz, obrigada, boa tarde a todos. E a Galaxy 11 disse, gratidão pela leveza, alegria, conhecimento. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Eu acho que o conhecimento vem dele, irmão. Eu não falei nada que realmente fosse uma contribuição pessoal. Eu apenas arrumei e para ter o prazer de falar de Jesus e convivermos. Porque não falamos de Jesus, nós convivemos com Ele. Isso aí eu levo essa certeza. Né? Vou marcar esse dia, 29 de fevereiro de 2022. De janeiro. De 2022. Daqui a 500 anos, nós marcamos um encontro. Isso com você. Nós marcamos um encontro. Você lembra daquela tarde lá? Lembra lá no ICEB, em que você se fez menino, não é isso? Você se declarou menino. Ah, sou menino aos 85, não foi? Pois é. Pelo menos enganei direitinho, né? Está marcado enquanto o quê? Daqui a 5 milênios? 5 milênios, é isso? Ou cinco séculos? Eu ainda tenho um pouco do imediatismo da encarnação. 500 anos. 5 séculos, tá bom. Está combinado. Está combinado enquanto marcado, com Jesus sobre nós. Vamos lá. Pois é. Então, Humberto, eu, no momento, não só agradeço isso em nome do ICEB, a sua presença generosa aqui, leve, como disse a nossa irmã aqui, Galaxy 11, leve, alegre. É alegria divina, é alegria do Evangelho, porque o Evangelho é alegria. Você traz isso para nós e, sobretudo, nós sentimos que a figura de Jesus, a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus habitam o seu coração e a sua fala. Não é? As suas palavras, elas são revestidas daquilo que para nós todos é reverencial como amor a Jesus. Então, nós agradecemos a você essa tarde linda que você nos trouxe aqui para o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e acho que posso também falar aqui em nome de todos os companheiros que estiveram aqui conosco, ouvindo você e nos deliciando, nos envolvendo, nos emocionando com a sua participação, a sua palavra e, vou dizer, hein, com o seu conhecimento. Então, foi uma tarde muito linda para nós no ICEB e nós agradecemos a você. Você já nos brindou tantas vezes com belíssimas matérias na revista Cultura Espírita, do ICEB, e agora iniciou outra etapa, aqui falando para os nossos companheiros. Então, já vamos agendar outras coisas, nós estamos inventando coisas, e você está no meio das nossas invenções. Maravilha essa sua ideia. Em geral, inclusive, eu criei um conceito não muito simpático de uma palavra que não tem nada a ver com isso, que é live. Quando alguém me convida para uma live, eu digo, meu pai do céu. Poxa vida! Puxa vida! Eu acho que o meu cunhado esteve conosco, sabe? Você acha o Peixotinho? Eu acho, porque, afinal de contas, esse cara era tão meu irmão que a primeira visita que ele me fez, eu não estava casado ainda, uma irmã dele. Foi lá pelo ano de 58, 57, 58, 59, talvez. Ele era advogado, né? Então, estava acompanhando um processo em Maceió. E aí eu recebo um telefonema difícil, meu Deus.
No final de contas, ele disse, estou aqui em Maceió, tal. Ele pega um ônibus e vem para cá. ele fez a primeira visita e foi aquela coisa, né? Ele era o único irmão de 7 irmãs, né? Que tinham sido até 8, né? Mas é que a Araci partiu na frente. Então, realmente, quando eu cheguei na vida dele, tão cedo como cheguei, nos transformamos realmente em irmãos e a presença dele no Recife, meus amigos do Recife ficaram amigos deles, os amigos dele do Rio ficaram meus amigos também. Então, foi tudo muito... Então, numa hora dessas, falando dessas coisas e do pai dele e da mãe dele, como nós falamos, eu não duvido nada que ele tenha tido esse recreio, sabe? Mas você sabe que no início nós fizemos uma prece e enviamos vibrações para ele. Você viu, né? Todos nós que estávamos aqui unimos os nossos corações em gratidão a ele por tudo que ele fez e representou e representa para nós, não é isso? Agora, uma perguntinha bem assim de fofoca. Sim. Alguma vez o Peixotinho disse a você que a mediunidade dele trouxe a ele para um processo alguma informação ou algum caminho, alguma sinalização para a solução e encaminhamento do processo? A mediunidade chegou a ajudá-lo nisso? Não, a mediunidade para ele foi realmente a oportunidade de resgatar um passado remotíssimo em que ele integrou, inclusive, navios pirata, onde foram afogados, ou eram afogados, mas os conquistados, porque era uma coisa que acontecia antes de Jesus. E a presença de Jesus, pelo menos, alterou o panorama, até mesmo dos conquistadores. O que é difícil de você aceitar, mas quando os conquistadores deixaram de matar, de dizimar o exército inimigo para escravizar os homens, aquilo já era um sinal de atenuação, veja só, né? E então, Peixotinho dizia sempre isso, depois daquelas crises que ele tinha de sufocação completa, que deixava os olhos injetados, né? E em nós que estávamos juntos, uma sensação de incapacidade total, sabe? Impotência para ajudá-lo, para pegá-lo, tal. Ele dizia com aquele bom humor, né? Não é sopa, não. Não é sopa, não. Mas, graças a Deus, me livrei de mais um. Quer dizer, realmente, a mediunidade, tanto que ele jamais promoveu uma reunião que não tivesse por fundamento os cuidados de uma pessoa que estava necessitando de assistência médica, de assistência à saúde. Era peça indispensável nas suas reuniões, uma maca, uma cama clínica, onde ficavam pessoas que eram atendidas. Era o principal motivo da reunião. Mas é isso, minha querida irmã. Muito obrigado. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, às vezes nós estamos com uma questão para resolver e vem-nos uma ideia, uma ajuda espiritual. O que eu te perguntei, é claro que essa ajuda, essa captação, não é? Essa abertura de um médium do quilate do Peixotinho era maior, pelo menos, do que a das pessoas comuns, até mesmo de alguns médiuns comuns, né? Então, o que eu te perguntei era o seguinte, se acontecia, como ele tinha esses canais abertos, se acontecia de ele
pela naturalidade com que ele trazia essa... Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? A condição física para o exercício da mediunidade, se isso teria ajudado na captação de algum caminho para a solução de algum problema, porque nós temos isso, né? Nós temos isso na nossa vida comum. Eu não tenho dúvida nenhuma, até mesmo pelo sucesso que, apesar de todos os pesares, ele obteve com a carreira militar dele, né? É uma pessoa que entrou convocado aos 18 anos, né? E, apesar de toda essa dificuldade de ordem material e de ter transcorrido grande parte da sua carreira durante o período da guerra, o que o fez ser transferido demais, né? Apesar disso, ele migrou na carreira até o posto de capitão, sempre realmente realizando cursos e sendo promovido. Então, o que eu digo é isso, no compartilhamento daquilo que ele tinha, na construção de uma casa que era a casa de todos. Meu Deus do céu! Você tinha de andar praticamente com a sua roupa debaixo do braço, porque era tanta gente naquela casa, era uma casa pequena, né? E minha mulher se lembra muito de que, em determinado momento, eu a chamava assim no canto e disse: não pense que você vai fazer na minha casa o que seu pai faz na sua, não, viu? Vai ser diferente. Quer dizer, a capacidade que ele e Baby tinham de multiplicar, não é? Tenho certeza absoluta de que era uma manifestação espírita ou espiritual por excelência, não é? Ele é aquele personagem do livro Ave Cristo, que era o padeiro que abrigou Lívia, né, quando ela teve os olhos vazados, etc. Ele e ela também. E ele sabia disso, mas nunca tinha dito a ninguém. Quem nos disse isso, disse a família, foi Chico Xavier, por ordem de Emmanuel. Então, é isso. Gerson Monteiro falava sobre isso no debate lá na Rádio Rio de Janeiro. Exatamente. Que bom, que bom. Você falou na casa do Peixotinho, casa pequena, mas povoada de amigos e familiares. Você se refere àquela casa? A Rosa está pedindo licença. Boa tarde a todos, obrigada ao palestrante, maravilha de palestra. Ela precisa sair, que ela vai para uma reunião lá no centro. Um beijo, Rosa. Quando nós estamos aqui no Rio, e nós ali em Copacabana, nós descemos uma ladeira um tanto íngreme, do lado esquerdo, existem umas casas pequenas que eram para os oficiais do Exército. Era a essa casa que você se referia? Não. Eu já peguei a família residindo em Campos. Ah, tá. Foi a casa em que ele veio a falecer em 66. Ah, tá. Porque aquela casa também me parece bem pequenininha. Ele residiu aí no Rio, já que era muito transferido, né? Mas uma das residências mais permanentes dele foi na Urca, onde há também casas a serem ocupadas pelos militares, né? Na Praia Vermelha. Isso. Né? É isso, então, meu irmão. Maravilha. Muito obrigada, maravilha mesmo. Obrigado a você. Olha, mais uma vez nós te agradecemos, viu, Humberto, pela excelência da sua explanação, pela delicadeza, pela emoção que você nos trouxe, falando de Jesus, pelo que nós todos somos muito gratos a você, viu? Muito obrigada. Obrigado. Deus te abençoe. Boa noite, te cubra sempre de bênçãos e todo o teu trabalho
e todos os teus caminhos com a paz de Deus e a alegria divina e a presença de Jesus. Nós vamos fazer uma prece juntos, rogando-te, Mestre, nesta hora, aceites a nossa gratidão, um preito emocionado pela presença do nosso querido irmão, na vibração a respeito da tua figura, da tua mensagem, do teu evangelho. Nós te agradecemos ainda, Jesus, por toda a cobertura que tivemos, por todas as emanações, as vibrações que o estudo desta tarde pôde liberar em benefício de tantos irmãos em necessidade, porque daí, Mestre, nós sentimos e sabemos que foram liberados fluidos de amor e de consolação para irmãos nossos que estão em dificuldade. Pela tua presença, Mestre, por essa caridade adicional em nossa reunião no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e para ele ainda te rogamos a multiplicação de recursos e bênçãos para que continue em sua trajetória de trabalho de doação e de trabalho no bem, em todas as manifestações e os locais onde ele oferece a sua sensível contribuição. Ilumina, Mestre, todos os locais que trabalham na esfera do bem no planeta. Enviamos agora juntos, num exercício de fraternidade, as nossas vibrações para, pela multiplicação e pela matemática do amor, pelas tuas mãos, possamos enviar essas vibrações de solidariedade e de amor aos nossos irmãos em humanidade que atravessam duras provas. Multiplica também as bênçãos por sobre todos os mentores desta casa. Envolve o nosso querido César Reis em vibrações de recuperação para que, o mais cedo possível, possa voltar ao nosso convívio direto. Agradecemos a todos os irmãos que em ambos os planos de existência estiveram conosco nesta reunião de amor. Agradecemos a nossa querida Fátima Meirelles, nossa companheira, a quem agradecemos não só a gentileza e o carinho, a disponibilidade de sempre, a nos colocar aqui na pauta e no ar para o mundo. Graças te damos, Mestre, hoje e sempre. Ainda te dizemos que agradecemos antecipadamente as bênçãos que, por certo, tu farás jorrar por sobre o nosso painel de fevereiro, que iniciaremos no próximo sábado com a tua bênção, a tua proteção e o teu amor. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, minha irmã. Um abraço grande. Deus abençoe sempre. A todos nós, querido. Muito obrigada. Todos nós. Um beijo. Um beijo.